é a falta de comunicação. Mas deu errado, por quê? Alguma situação tem a falta de comunicação, porque se você se comunica, mostra todas as frentes, se alinha, ouve e tem que se colocar como ouvinte, né? Fazer com que o outro coloque, você pode ter certeza, a gente vai ter resultado positivo. E aqui é o meu DNA. Vamos nos comunicar. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Helena Serafim, que legal conversar com você. Obrigado pela abertura em sua agenda para esse papo. Tenho certeza que todos que estão aqui nos acompanhando vão tirar muitos insights. E você construiu a sua carreira ao longo já de 35 anos, um pouco mais de 30 anos, chegando a 35, com um começo curioso: agência de publicidade, gestão financeira, antes de entrar, né, de vez na saúde. Dali em diante foram quase 3 décadas transformando operações indiretas. Hoje, na Athena Saúde, né, uma investida da Pátria Investimentos, você comanda uma agenda que entrega procurement, facilities, real estate e logística, com assento direto nas conversas com C-levels. E é por isso que você está aqui, porque queremos ouvir um pouco da sua jornada, o impacto da sua atuação, e porque também você é uma das top 50 executivas de destaque em Supply Chain 2026, com um case que chamou a atenção da nossa curadoria. Bom, seja muito bem-vinda ao Executive Talk. E eu já quero aqui emendar uma pergunta, porque eu quero te ouvir mais do que falar por aqui. Você reestruturou compras indiretas em 3 grandes operadoras, liderou o supply chain na integração da Apvida, Notre Dame, Intermédica, com captura acelerada de valor, e hoje lidera na Athena uma operação de ponta a ponta com impacto direto na EBITDA. Dito isso, o que você enxerga de mais inovador, Helena, ou até mesmo pioneiro em tudo que você conduziu? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada em ser convidada, em participar e estar entre as 50, né? Acho que um grupo tão que vocês promovem, né? Tão provedor desse negócio. Você imagina que no ano passado eu estive ali nos bastidores e falei, eu quero estar ali em cima em algum momento. É mesmo? Verdade. Que legal! E eu estava com algumas colaboradoras, e a gente vai fazer você estar lá em cima. Eu falei, eu acredito que não vai acontecer tão rápido. E olha só, não foi no ano passado, foi este ano. Foi no comecinho deste ano, vocês fizeram um evento, e eu estive lá assistindo. E alguns colegas meus participaram também com vocês no ano passado. Eu falei, gente, como é que faz para poder participar disso? E eu estava curiosa e estou muito honrada de estar aqui entre os 50, muito feliz mesmo, muito gratificante, né, por isso. E, para o pessoal saber, não tem, como é que eu posso dizer, facilitação para as coisas. Nossa curadoria é séria, né? Então, a gente avalia os projetos, avalia o impacto, a relevância. Então, Helena, você que estava acompanhando e hoje está sendo reconhecida, é mérito seu. Então, parabéns por isso. E agradeço literalmente. Quando eu vi aquela mensagem de resposta que eu fui uma das selecionadas, que vocês conversaram com mais de 300 executivos, né? Falei, meu Deus, é um processo bastante robusto, né? Complexo e com critério bem significativo. E eu estar entre essas pessoas, para mim foi... por algum momento eu tive que parar e ler se realmente era uma participação ou se era ali onde mais alguma informação para avaliar, sabe? A gente trabalha, mas em algum momento a gente duvida, né, de algumas situações. A gente está no dia a dia trabalhando, fazendo. Então, a gente, quando recebe algum convite desse, faz a gente pensar, repensar sobre a nossa trajetória, né? É isso aí. Mas merecedora e digna de todo reconhecimento. Eu agradeço literalmente, agradeço em nome de todos vocês que me convidaram. Legal. E fiz essa pergunta sobre a reestruturação, né, de compras indiretas em 3 grandes operadoras. Fala um pouquinho sobre isso.
Então, quando eu olho, na verdade, quando eu olho assim para a trajetória, né, para estar nessa cadeira, ocupando a cadeia inteira, né, é uma operação bastante nervosa, a gente fala que a área de saúde, ela é 24/7, e nós somos Uhum. 24/7. E, eu não escolhi, né, na verdade, eu acabei sendo conduzida, escolhida. E eu sou workaholic, nasci, sou assim. Então eu entendo que isso também fez parte dessa aceitação dos 2 lados, sabe, da minha, Aham. do estar e das companhias de me darem a oportunidade. Mas eu entendo que quando eu olho, assim, toda a trajetória, eu passei por diversas linhas, né, passei por marketing como você, publicidade, trabalhei com política. Dei aula há muito tempo, comecei a trabalhar com meus 11 anos, vender alface, dar aula na rua, e já era ali uma negociadora nata, sabe, acho que isso veio lá de trás da questão da negociação. E a gente negocia em todas as linhas da nossa vida, né, a gente já sai de casa negociando, quando entra no carro está negociando, né, e a gente vai dormir negociando se você Você tem um dorme ou não. coraçãozinho na minha profissão, né? Que é marketing, publicidade, Sim, né? sim, sim. Então. E eu entendo que, sabe, olhando toda essa trajetória, percebo que ela nunca foi construída em torno de olhar cargos, funções, quero mudar, quero ser líder, quero ser coordenadora, diretora, gerente. Eu simplesmente fazia. Eu entrego, Uhum. eu sou muito curiosa, então eu busco muito, leio muito, eu tento, ser melhor comigo mesma e fico muito indignada quando a gente comete alguns erros, né, fica com vergonha de si, acho que é isso. E acho que ela foi construída, sabe, em torno desses desafios, foram desafios que eu me apaixonei. Cada Uhum. cada situação que me dava eu não vou entregar, vou entregar. E acho que essa construção foi feita junto com essa em acreditar e fazer com que as pessoas que estão ao seu lado acreditem também, né, que você aquilo Uhum. que você consegue conduzir, aquele olhar das pessoas: "Não, não vamos conseguir", "Vamos sim, por onde nós vamos?". Acho que esse é o grande desafio faz com que traz grandes resultados, e você encará-los como algo que você vai conseguir fazer de forma muito fácil, por mais difícil que ele seja. E o gostinho de você olhar na frente, enxergar resultados, e eu digo que não é só resultados financeiros, quando a gente fala de dinheiro, poderia citar aqui N projetos, né, acho que Uhum. muitos projetos, porque são 3 décadas, né, de trabalho, mas eu entendo que a construção, a reconstrução com as pessoas, sabe, o engajamento das pessoas, você trazer a sinergia entre o seu efetivo, isso é o maior desafio, e aí acho que o maior resultado que tem dentro de uma companhia, acho que é isso, estar com as pessoas, engajar as pessoas, transformá-las, em cima do que Que a gente legal. precisa trazer e entregar para a companhia, acho que é isso. Muito bom. Eu gosto de pessoas. Então eu gosto de números, eu gosto de português, eu gosto de escrever, escrevi um livro, mas eu gosto de pessoas, eu gosto de me comunicar. E hoje mesmo, né, a gente estava aqui falando que a gente vai ter algumas reuniões importantes aqui, né, no decorrer, e logo cedo me deram um desafio, o desafio, né, que eu engoli, chamei o time e falei: "Vamos lá". E aí você olha aquele olhar de medo das pessoas, "Meu Deus, a gente não vai conseguir, ela tá louca, ela tá maluca", aí você tenta usar, sabe, acho que é a sua psicologia de cada um, por onde vai, por onde vem, e quando as pessoas saem dali: "Vamos juntos", eu acho que esse é o melhor resultado. Não é o Uhum. resultado do número, sabe, por mais que você venha ali no final e diz volta para o seu leve: "Olha, nós não conseguimos atingir a meta, mas nós buscamos a meta e entregamos isto em relação à meta". Eu entendo que é o diferencial. Esse é o grande desafio e que move, porque eu participei das 3 grandes companhias da área da saúde, né, Sim. talvez as maiores. Eu trabalhei lá atrás na Mesp, né, uma empresa que era direto com o dono, era empresa menor, ali eu fazia outros trabalhos, então eles me enxergaram, né, então eles viram, me deram oportunidade e me moldaram. Eu coloco que ali foi a porta que me apresentaram, sabe, apresentaram: "Esta é a Helena", ali foi essa abertura. Passei para a Medial também, foi uma história também de uma reconstrução de sinergias, né, de empresas, Uhum. e quando eu fui para a Intermédica, aí foi um grande desafio, né, Intermédica é uma empresa também de um único dono,
E, por incrível que pareça, me apaixonei por aquilo. Eu descobri que eu gosto de desafios, sabe? Acho que ali eu percebi. E era aquela gestão de conflito, sabe? Colocar uma área em evidência com as demais, e aquilo não me incomodava, mas aquilo me Sim. desafiava. E aí ali eu fui crescendo, moldando, participei de várias áreas, né? Então foi bastante interessante. Quando a Intermédio foi vendida para a Apvida, é outro mundo, né? A Apvida, ela é a maior do segmento e ainda é, né? Por mais desafios que tem aí dentro dessa empresa, da companhia, né? Ela sofreu bastante dentro de São Paulo, né? Na Praça de São Paulo, mas ali foi o maior desafio. E eu absorvi toda a integração das áreas, né? Das duas empresas, tanto da É isso que eu Intermédio ia quanto comentar. da Você Apvida. integrou o supply chain dessas Eu duas integrei, companhias, e a gente está sim, falando culturas, sim, contratos, sistemas diferentes, e o negócio não podia parar. Onde sim. você encontrou, talvez foi o maior desafio nesse processo, e que talvez você possa dizer como eu cresci com esse desafio? Sim, fazendo. Acho que essa é a palavra, fazendo. É Se isso aí. colocando. Mas eu digo que em cada organização, acho que eu tive a oportunidade mesmo, sabe, de estruturar operações, de integrar times, de integrar áreas, de desenvolver políticas, processos, procedimentos. Então isso estava muito no meu DNA, sabe, muito Aham. na minha, que eu também não sabia, né, quando você está, você não sabe, mas a complexidade era muito voltada para a minha aceitação. Eu entendia aquilo como algo muito comum. E quando a operação ali chegou naquele momento, logo nos primeiros 3 meses, eles não me conheciam, né, porque eu era a empresa comprada, né, Intermédica. E eu recebi o desafio: "Você precisa integrar as 2 empresas". Eu: "Oh, mas o que que é a Apvida, né? Onde é a Apvida?". E aí eu voltei para minha casa e falei: "Não, eu vou ficar 3 dias, né, porque eles querem que uma estranha vai integrar uma empresa deste porte, né, que a Intermédio cabia ali dentro". Imagina, eu voltei e falei: "Por onde eu começo? Devo fazer o quê?". E moldando, levando todos os processos, eu viajei muito, né, eu corri muito, eu conheci muita gente e buscava todas as Aham. informações possíveis, enxergando as oportunidades. E quando a gente está muito inserido, isso acho que é um presente que a gente recebe, né, não é nosso, a gente recebe, você passa a ter uma percepção muito rápida. Então você enxerga muito mais rápido do que o outro que está iniciando. Então quando eu vi os projetos todos de supply dentro da Apvida, considerando que eu estava na Intermédio, que era uma empresa de um único dono, aonde Uhum. eu peguei a vassoura, de fato, o mop, e varri, então eu sabia exatamente como era construir, estou pegando um exemplo básico, como Claro, era claro. construir um serviço de limpeza, como era que uma ASG, que é uma auxiliar de serviços gerais, ela conduz, como ela faz, qual é a questão que está por detrás daquilo, os equipamentos, porque eu pus a mão, então eu conseguia conduzir. Então, e não é porque eu sou melhor, e não é porque eu sou mais inteligente, porque eu sou a pessoa, não, porque eu vivenciei aquela situação. E assim foram todos os projetos que foram acontecendo. A gente tinha um time, tivemos um time de alta capacidade, uma expertise gigantesca que estava ao nosso lado, é, fiz aproximação das áreas, né, da Apvida, e as oportunidades foram vindo. Então, a gente conseguiu, de fato, um save super significativo nas linhas, a Apvida serviços, né, na parte que é onde eu tenho mais, que eu sou mais especialista, eram mais serviços próprios, né, e eu fazia eu Uhum. conduzi todos os serviços próprios das empresas anteriores, né, das 3, tanto da a MESP, Medial e da Intermédia, que era tudo ser autogestão, né, orgânico. Então, eu trouxe a terceirização. Só voltando um passinho antes de eu finalizar aqui, na MESP, quando eu fui convidada, eu trabalhava numa área de credenciamento médico. Quando o Aham. diretor, a diretora me convidou para terceirizar alguns serviços, eu não sabia nem o que era terceirização em nenhum mercado. Então, eu participei das primeiras linhas de uma terceirização no Brasil. Eu aprendi o que é terceirização quando a gente começou a trazer. As empresas, algumas, elas estavam iniciando, então eu aprendi Aham. muito com os fornecedores. E aí, quando eu vivi este novo momento na Apvida, foi mais ou menos um déjà vu,
sabe? De você ter que reviver e reconstruir, porque todos os serviços, ou a maioria dos serviços eram próprios, e eu tive que terceirizar. Então, eu consegui trazer resultados por conta disso, porque nós conhecemos os fornecedores, né? Que são poucos, né? Sim. Os grandes são poucos, né? E com isso a gente conseguiu integrar todas as áreas. E aí a gente conseguiu integrar a área de supply, né? Realmente é um supply chain, toda a parte de almoxarifado, toda a parte de logística, serviços, e 100% da operação aí ficou comigo. E eu fiquei um ano inteiro, exatamente um ano, na Apivida, trabalhando. E aí, quando deu exatamente um ano, falei, agora acho que deu meu tempo, né? E eu cheguei e falei, o que eu estou fazendo com o time? Porque não era a Helena que ficava, né? Eu tinha um time por trás. Eu não conduzia 150 hospitais, 120 hospitais, né? Eu tinha todo um time que trabalhava comigo, eu ia com as ideias, implementando, vamos lá, vamos para cima. Mas eu comecei a me ver fazendo com que o time tivesse no mesmo degrau que eu estava, sabe? Nós entregamos muito resultado, e que hoje, até hoje, inclusive, é muito visto isso. Mas foi um dos pontos que me trouxe reflexão, de parar. Falei, se eu parar hoje e não continuar com esse time da mesma forma, não sou eu, né? Porque é o perfil. Então, é melhor eu me ausentar. Então, eu descansei um mês e meio, e aí já estava recebendo um convite aqui na Athena, é outro negócio, né? Falando mesmo que é o segmento da saúde, mas é um outro negócio, é um outro formato, né? Muito mais executivo. A Athena, ela é uma tese do nosso presidente, que é o Fábio. Ele trouxe uma tese para o banco, né? Ele criou uma tese e vendeu para o Banco Pátria, que é comprar hospitais construídos, hospitais em operação, e trazê-los para o mesmo padrão. Quando eu fui convidada, então, a integrar essas áreas. Então, esse trabalho de 3 anos e meio, essa integração, sabe, de áreas. Então, a gente trabalha muito com a palavra, entre aspas, patrocínio, RH. Então, a gente não contrata pessoas, você identifica pessoas. Tá? Então, você trabalha na empresa, esse é o público. Enxergue aqui quem pode trabalhar contigo e compra a ideia e venda a posição, sabe? Mais ou menos isso. Desafio, né? É isso aí. E eu iniciei sozinha, aqui na Athena, sozinha, Helena com a minha ex-chefe que estava na Apivida. Falei, como é que eu conduzo uma empresa desse tamanho sozinha? Ela falou, Helena, o desafio é contigo. E aí a gente foi formando, buscando, me vender a ideia da palavra patrocínio dentro de RH, que aquilo era novo para mim também. Falei, como que funciona isso dentro de uma companhia? Patrocinar pessoas, né? Acho que é você trazer pessoas para o seu grupo sem você crescer a última linha da companhia. Achei super interessante. Falei, que interessante. E fui atrás do patrocínio. Me ensinaram, eu aprendi, fui atrás. E aí eu fiquei um período, né, um ano e meio, integrando a área. Na verdade, não foi integração, na verdade, foi uma construção da área, né, da parte de indiretos, construção do zero, construção da política, do procedimento, do que é a terceirização. Deu certo. Foi 1 ano e meio fazendo isso, e aí fui convidada para assumir o restante, né, toda a cadeia. E aí, que legal. Deixa eu extrair de você uma pergunta, a gente já vai caminhando para o final. O tempo passa muito rápido, né? Dá vontade de conversar por muito tempo aqui. Mas para fechar, e foi legal que você conseguiu trazer muitos aspectos da sua jornada, um grande diferencial, acredito, que passa muito por você mexer nos ponteiros, né? A questão de saving, a questão de você realmente trazer esse impacto. Mas algo muito interessante, e eu acho que até nos bastidores, enquanto conversávamos, você falou sobre isso, né? A profissão te escolheu. E ela não só te escolheu, a impressão é que ela foi te equipando e foi dando para você ferramentas e competências diferenciadas. Diante disso, você enxerga hoje a operação de ponta a ponta, ou seja, compras, facilities, imóveis, logística, e tudo debaixo de um mesmo guarda-chuva. O que parece, na verdade, o que aparece quando essas áreas param de operar em silos, que ninguém consegue ver quando estão separadas, né? O que você conseguiu perceber é que talvez em experiências anteriores você não conseguiu, apesar da integração estar muito no seu DNA, né? Mas talvez colegas aqui que ocupam a mesma cadeira
possam aprender ou receber esse insight da sua parte, uma vez que hoje você tem feito isso muito bem? Olha, é uma excelente pergunta. Literalmente é uma excelente pergunta e eu penso que todos os palestrantes dessa área deveriam fazer, porque quando fala que a área é indireta é uma injustiça, né, porque não é indireto, né, é direto. Uhum. A gente opera diretamente, então o indireto é aquilo que o outro não vê. O outro não vê, mas o outro sente. Então, o nosso paciente, ele sente a limpeza, ele sente a alimentação, ele sente se ele está sendo protegido pela falta de um vigilante, ele sente se não tem uma assistência de recepção, se não tem uma assistência de enfermagem. Ele não é indireto, ele é direto. Uhum. Então, a sensibilidade do paciente faz com que as operações que deveriam olhar, ser invisíveis, elas passam a ser visíveis. E hoje a gente trabalha muito separadamente aquilo que é indireto para o que é direto. Coincidentemente, talvez eu falando aqui, coincidentemente não, mas olhando dessa forma que a gente fala que é direto, a medicação ela está classificada dentro de uma área hospitalar como um direto. Uma medicação vai para o corpo do paciente. Mas a alimentação que ele come é que faz ele não ter ter a medicação. E a alimentação ela é classificada como um indireto. Então, que Uhum. matemática é essa? Para eu me alimentar, para eu não tomar medicação, tem que me alimentar. Mas a medicação, ela é direta, ela tem considerada como core, mas a alimentação não, ela é secundária, deveria ser o inverso. Então, quando a gente fala dessa operação, fazer ser visível, eu particularmente comecei a olhar por este lado, sabe? A cada Uhum. linha que eu ouvia alguns comentários nesse sentido, ou os projetos nesse sentido, os processos nesse sentido, eu olhar de maneira diferente. E eu gosto muito de me comunicar. E foi exatamente levando esta análise dentro da companhia que fizeram com que as áreas me apoiassem e integrasse comigo dentro daquela ideia que a gente estava trazendo. Tá bom, se Uhum. a alimentação ela é tão importante, então ela não é secundária, ela é primária. Mas a medicação, se não houver, ela também vai ter um problema. Então não existe indireto, existe direto, porque é o nosso paciente que te dá o retorno, né? E ele vai te ver. Porque toda e qualquer operação, quando ela funciona normalmente, ela passa a ser invisível. Mas quando você Uhum. tem um problema, ela é totalmente visível. Então a gente olha, traduz sempre da maneira como se ela fosse visível por todo o tempo, sem ter percepção diferente disso. E funciona, sabe? Então, e deu Excelente. certo. E vem dando certo em todas as operações que a gente trabalha aqui. A gente está no momento agora, mesmo porque indo já para né, aí pro quase faltando 3 meses para finalizar o ano, né? Pode-se dizer isso, porque né, agosto voa. Então, a gente está É. começando a trabalhar com o nosso planejamento de 2027. E toda e qualquer empresa, ainda mais aquelas que respondem para um banco, qual que é o nosso nome? Dinheiro, né, reduzir, gastar menos, né, reduzir. Aham. E fazer ali, naturalmente, receita versus despesa e vamos reduzir despesas, né, porque o Brasil, o mundo está muito difícil para crescer, então tem que reduzir. E a gente começa a falar de reduções naturalmente com as áreas, e as áreas naturalmente devolvem: "Não, não vai reduzir meu serviço, não, não vai mexer aqui no meu hospital, não, não vai atuar nisso". Era assim. Hoje, quando a gente leva uma percepção, a gente leva uma percepção estudada. Vamos reduzir, nós não vamos reduzir, nós vamos aperfeiçoar, nós vamos remodelar. Então, nós não vamos reduzir a limpeza, nós vamos aperfeiçoar a limpeza. Nós vamos mudar a limpeza. Como? Mudar a limpeza, reduzir pessoas? Não, você vai reformular com equipamento, com mudança de escala, com melhores produtos, com mais liderança, com liderança mais eficaz. Então, são outros modelos, mas isso não aumentaria custo? Não. Desde que você muda e traz situações mais modernas, você consegue trazer ganho. E é assim que a gente foi construindo. Que Estou dando legal. alguns exemplos básicos, né, de Não, e serviços é que interessante porque a impressão, usando um dito mais popular, é que sim, sai da carteirada sim, e vai para e vai uma para um nível mais inovador, colaborativo, isso, ressignificando aquela atuação. sim, E acho que, inevitavelmente, você tem que trabalhar em parceria com aquela área, com aquele segmento, com aquele cliente final ali que precisa adequar, né? E ele também deve participar disso com vocês, né?
todo e qualquer, isso é estudo, né? Todo e qualquer problema que a gente encontra nas companhias, observa. Você que trabalha e conversa com tanta gente, né? Já estou concordando. Muito, muito acima aí aqui, né? Do nível, né? Imagina com o que eu estou falando. Que Mas isso? observa, é a falta de comunicação. Mas deu errado, por quê? Alguma situação tem a falta de comunicação. Porque se você se comunica, mostra todas as frentes, se alinha, ouve e tem que se colocar como ouvinte, né? Fazer com que o outro coloque, você pode ter certeza, a gente vai ter resultado positivo. E aqui é o meu DNA. Vamos nos comunicar. Nós vamos passar a comunicar vírgula, porque é com a vírgula que a gente vai conseguir trazer resultados para a companhia, é trazer essas pessoas para o nosso lado. Se a gente errar, nós vamos errar, e nós depois vamos ter margem para poder corrigir. E se nós não nos comunicarmos, nós vamos errar e nós não estaremos aqui amanhã para corrigir. É diferente. É Então, isso acho que aí. é isso, sabe? É essa Espetacular. reconstrução e olhar de uma forma fora do note, fora da política, mas olhar qual é o significado daquilo, até onde ele vai representar resultados positivos e por quanto tempo ele vai se sustentar. Acho que Muito esse é o bom. segredo. Muito bom. Olha, naturalmente, você como uma das top 50 executivas de destaque, nos impressionou o impacto, o resultado, né? Quando a gente olha aquilo que você promoveu e quando o impacto é no EBITDA e isso não tem como você negar, porque aquela última linha ela é importante. E o que é interessante? Existem alguns elementos, algumas matérias-primas que não é fruto de algo novo que chegou agora. O que é brilhante na sua jornada? Você usou o elemento que está disponível para qualquer um, que é a empatia, que é a comunicação, naturalmente atrelado com um grande conhecimento da área, mas que você poderia usar todo esse conhecimento para fazer da forma que geralmente acontece. Tem que cortar, vamos cortar. Não, calma, vamos comunicar, vamos trazer para perto, vamos ressignificar. Então, parabéns, Helena, parabéns por esse pensamento, por essa atuação. Não à toa você vai estar no palco conosco sendo reconhecida pelo impacto. E não é sobre o impacto financeiro apenas, é com certeza o impacto nas pessoas, nos pais, nos amigos de companhia, pessoas que nem imaginam o impacto, que poderia ser cortada, talvez são remanejadas, ajustadas. Às vezes acontece, tem que acontecer, mas a forma muda tudo. Eu tenho certeza que você deve ser muito querida por todos, por adotar esse perfil, esse estilo, que tem muito a ver com sabedoria. Então, parabéns por isso. Obrigado por participar conosco. Obrigado por nos permitir conhecer também dessa jornada. Tenho certeza que quem acompanhou aqui esse bate-papo, que acaba sendo rápido, mas tão profundo, vão tirar insights, vão poder refletir. Será que está valendo a pena a forma que estamos fazendo? Quem sabe aplicar o estilo da Helena pode dar certo. Obrigado pelo seu tempo, por estar conosco. Sei que você tem uma agenda hoje aí com bastante coisa, então obrigado por estar aqui. Deixa uma última mensagem, né, para quem está nos acompanhando. Eu agradeço o convite e eu deixo um recado, sim. Eu deixo que as pessoas sejam curiosas, que sejam perspicazes, que não tenham, entre aspas, uma preguiça de só entregar aquilo que está dentro do alcance dela. Que ela olha aquilo que está fora e muito além do que ela pode entregar. Porque quando você acredita que você pode entregar e busca essa entrega, você vai entregar e depois você vai sentir prazer. Porque a gente tem que pensar como criança. Quando nós éramos crianças, nós fazíamos 10 perguntas ao mesmo tempo, né? É verdade. E eram perguntas que a gente não tinha vergonha. Hoje a gente tem vergonha de perguntar. A gente entende que a minha pergunta vai ser ignorante, então eu não vou perguntar. E a gente vivencia isso o tempo todo. É tirar isso da frente. Eu vou perguntar seja o que for, porque cada resposta que vem a gente vai aprender. Eu hoje aprendi aqui contigo, né? E a gente está sempre aprendendo um com o outro. Sim. E é isso, acho que é isso que eu deixo. Que legal. E eu aprendi muito com você também. Obrigada. Legal. Bom, muito obrigado a todos que
estão acompanhando, vão ainda acompanhar, né? O nosso conteúdo fica disponível aqui no nosso YouTube. E espero, então, estar com você presencialmente lá no nosso evento em setembro. Vai ser uma alegria estar ali, também poder te ver ali no palco sendo reconhecida. Então, até lá, né? Até breve. Até lá, Obrigado, estarei lá. Helena. Até mais, Obrigado, obrigada. pessoal. Até a próxima.